Hoje, a mensagem que vai ser pregada aqui se aplica a qualquer pessoa, eu imagino que muitos de vocês, que tenha tido pelo menos uma vez na vida a vontade de torcer um pescoço de alguém. Que tenha tido vontade de socar, se não alguém, então uma coisa, qualquer coisa naquele momento. Que tenha tido vontade de chutar o cachorro, de chutar o pau da barraca. Quem em algum momento ficou tão irado, ficou tão transtornado que gritou com um bicho, com um filho, com alguém. Alguém que em algum momento da sua vida, por estar irado, ofendeu, bateu, ou então fez o contrário, ignorou pro gosto alguém porque estava com raiva. Tanto as pessoas que extravasaram dessa forma, quanto aquelas pessoas que ao invés de extravasar, guardaram a ira dentro de si e sentiram o corpo tremer de tanta raiva, ou desenvolveu algum tipo de queimação no estômago, ou coisa pior como gastrite, ou úlcera nervosa de tanta raiva que guardou dentro de si. Se você nunca passou por nenhum desses, hoje você vai ouvir uma história bem legal aqui, vai aproveitar. Mas se você já passou por essa situação, eu imagino que a palavra vai te ajudar muito, porque nós vamos falar sobre a ira e o cuidado com o poder que ela tem. Tomado pela ira, uma pessoa cresce, se impõe contra algo, contra alguém, e costuma ser para muitos uma demonstração de força. Tá vendo? Fulano, ele se impõe. Fulano sabe fazer as coisas, ele não deixa nada barato. Mas nós vamos aprender aqui hoje que também é uma expressão de fraqueza, porque demonstra descontrole, falta de domínio próprio, inconsequência, não pensa nas consequências, e também insensatez, com toda certeza. Cuidado com o poder da ira. Vamos orar para Deus falar no nosso coração nessa noite. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nosso coração é enganoso, nossas emoções e sentimentos muitas vezes nos levam para o caminho errado, para a atitude errada, para a palavra errada. Mas quando nós buscamos o Senhor pode nos instruir e nos guiar para o caminho certo. Ao invés de sermos controlados pela ira, nós queremos conhecer o teu poder para nos ajudar a ter controle em todas as circunstâncias. Abençoa cada pessoa que está participando desse momento e edifica as nossas vidas através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, todos aqueles que concordam dizem amém. Então vamos lá, pessoal. Sobre a ira, primeira coisa que eu quero passar para vocês antes da gente ir para o texto, eu preciso deixar muito claro que ira não é pecado. Concorda comigo? Ira não é pecado. A ira, por exemplo, é claramente um atributo de Deus, e nós sabemos que em Deus não há pecado, e se Deus se ira, portanto ele não peca. Então a ira, por conseguinte, não é pecado de uma maneira tão evidente. A Bíblia fala que Deus dá o cálice da ira para algumas nações. Jesus bebeu do cálice da ira oferecido pelo Pai, não o rejeitou. Então a ira é um atributo de Deus e também uma experiência comum aos seres humanos, provavelmente de modo universal. Eu acho que não deve ter uma pessoa que seja tão mansa, que não tenha ficado bravo pelo menos uma vez na vida. Ou temos aqui? Diz a Bíblia que nunca existiu um homem tão manso como Moisés. Moisés era tão manso, que ele ficou tão bravo, que pegou as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, e quebrou no chão. Esse era o homem mais manso. Nós que somos menos mansos, talvez tenhamos ficado bravos por muito menos. Mas isso não quer dizer que a ira é pecado. A Bíblia diz também, lá em Efésios 4:26, se você quiser abrir para conferir se eu estou falando certo, Efésios 4:26, um texto muito conhecido: irai-vos, mas não pequeis. Então a ira não é necessariamente pecado, mas pode conduzir muito facilmente ao pecado. Não pequem ao permitir que a ira os controle, diz uma outra tradução. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Nós nos iramos, né? Mas ira não é pecado. Isso me leva a um segundo ponto que eu quero compartilhar contigo, que está aqui. A ira, ela é uma reação natural. Espera aí que eu esqueci de colocar para vocês, aí não vai funcionar, né? Agora sim. A ira é um atributo de Deus, mas é também uma reação
natural. Ok? A ira divina, ela é vigorosa, ela é intensa, ela é consistente, controlada, e invariavelmente uma expressão de indignação perante a justiça. Só que Deus sabe o que é certo e o que é errado. Deus é sábio, soberano, poderoso, perfeito, onisciente. Ele jamais interpreta mal uma situação. Ele jamais se sente ameaçado. Ele não perde nunca o controle. E ele fica sempre irado com o pecado, com a injustiça, com aquilo que é errado. Nós também ficamos irados, porque a ira é uma reação natural quando a nossa vontade ela é afrontada de alguma forma. Quando é que você viu uma criança ficando irada a primeira vez? Foi porque alguém não quis fazer para ela o que ela queria, ou não quis dar para ela o que ela queria, ou então tirou dela algo que ela queria. Não foi assim a primeira vez que você viu a criança brava? Brava mesmo? Porque a ira se manifesta de maneira natural quando alguém interpõe contra a nossa vontade. Tudo bem, viu, gente? Você é normal se você fica bravo quando alguém está fazendo o que você não quer que seja feito. Ou faz justamente o que você não quer, sei lá. Tem várias formas desse negócio se manifestar. Só que tem um problema. A vontade de Deus, quando a gente vai contra ela, ele manifesta a ira. Só que a nossa vontade não é igual à vontade de Deus. Deus tem uma vontade perfeita. A nossa vontade já é viciada. Ela tem limitações, ela é egoísta, ela é manchada pelo pecado. Então nós, seres humanos, interpretamos mal as circunstâncias, cometemos erros de julgamento, nós reagimos na hora. E quando nos sentimos ameaçados, isso piora, quando nos sentimos feridos, e às vezes respondemos, não só com ira, mas com atos de vingança e de represália. E por isso a ira acaba se tornando uma brecha para Satanás. E nós somos advertidos a esse respeito, lá em Efésios 4, 27, que a Bíblia cria oportunidades para irar-se. Mas é permitido irar? Sim, é lícito irar-se. Nós não devemos confundir a ira com raiva, com outras disposições do coração, como mágoa rancorosa, ressentimento, amargura de espírito. E por isso que a Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Resolva logo, porque senão vai acabar virando pecado. Você já caiu em pecado por causa da ira? Irar é fácil, é natural. Lidar com a ira demanda da gente muita força. Demanda da gente muito controle, muita capacidade. E não é à toa que a Bíblia tem muita instrução a esse respeito. Ok? A ira é uma reação natural, assim como uma comida é algo natural. Só que se você pegar uma comida e deixá-la fora da geladeira, dentro da panela, 1 dia, 2 dias, e daí a 2 dias você abrir e comer daquela comida, o que vai acontecer com você? Aquela comida que era boa se tornou para você veneno. Vai te intoxicar, porque ela foi contaminada, ela estragou. A ira é assim também, a gente não pode deixar o prazo de validade passar, a gente tem que tratar com ela, porque no momento ela é natural, mas uma vez que ela não é tratada, ela vira veneno. Um veneno que se expressa muitas vezes de maneira reprimida. Quando a gente fica irado, o cérebro recebe mais sangue do que necessita. E ele fica comprimido. Talvez por isso muita gente tenha dor de cabeça. Outros órgãos recebem pouco sangue, como o estômago. E os seus músculos ficam tensos, provocando congestões, úlceras e outros males. Sabiam disso, não? Algumas glândulas do nosso organismo produzem mais substâncias do que o necessário e lançam no organismo, especialmente no sangue. E é por isso que a pessoa fica vermelha. A tensão muscular fica alterada, E isso quer dizer que o músculo fica estirado como uma corda de violão. A pessoa fica tensa. Lembra de você com aquela dor aqui? Que aumenta quando está com raiva, e ela pode levar uma pessoa até um estado crônico de nervosismo e muitas vezes até a loucura. Pode desenvolver cálculos biliares, problemas na vesícula e diferentes transtornos digestivos. Não sei o que estou dizendo, é uma pesquisa que eu fiz, tá? Se aconteceu com você, é uma boa hora para você pensar sobre a ira. Bom, a ira conduz ao ódio e também conduz ao desprezo. Ficar irado é normal, mas alimentar a ira para odiar e desprezar uma pessoa já é pecado, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
Por conta disso, a gente pode chegar num outro ponto. A ira é sempre destrutiva. A ira faz mal quando ela é reprimida, mas ela faz mal também quando ela transborda. Milhares de lares são desfeitos, muitos amigos terminam em inimizades, brigas, crimes acontecem, prisões acontecem por conta de explosões de ira. Você já deve ter assistido o filme Um Dia de Ira? Sim, não, é antigo, né? Então vocês assistiram mesmo, né? É isso aí. Assistiu mais vezes que eu. Rapaz, no meio do filme a gente até entende aquela fúria do cara, porque tudo deu errado no dia do cara. Parece que tudo foi feito para provocar ele, e ele ficou louco de raiva, um dia de fúria. A ira tomou conta. Por conta disso, a ira é destrutiva. A ira de Deus é destrutiva. Quando o cálice da ira de Deus se encheu em relação aos povos cananitas, ele varreu os povos usando o exército de Israel. Quando o cálice da ira de Deus estava pronto para Jesus, Jesus bebeu e com isso ele sofreu literalmente, ele foi massacrado e crucificado, recebendo no seu corpo a manifestação dessa ira. Ele morreu. A ira humana também é destrutiva. Aliás, você com raiva, meu querido, é perigoso. Pode ser uma donzela doce, com raiva, meu querido. E olha, não tem nada a ver com tamanho não, viu? Tem umas baixinhas por aí, que brava, meu querido, sai de baixo. A ira é sempre destrutiva. Por conta disso, já vai lá algumas dicas para você antes da gente entrar no sermão, ok? Não alimente a sua ira. Alimentar a ira pode ser prejudicial e perigoso para você e para os outros que estão ao seu redor. É claro que não faltam razões para você ficar irado. Se você procurar, você vai encontrar mais. Não caia nessa tentação, porque isso é um perigo. Segunda dica, não provoque a ira dos outros. Tem gente que gosta de viver perigosamente. Tem gente que gosta de cutucar o outro com a varinha curta, só para ver o olho fervendo, só para ver o olho arregalando. Cuidado, não brinca com isso, meu querido. Não faça isso, não provoque a ira de ninguém, porque ela pode ser pecaminosa e destrutiva. E terceira dica, logo no começo do sermão, não provoque a ira de Deus. Sim, porque se Deus também se ira, você não vai querer medir força com Ele. Em Hebreus 10, 30, está escrito: pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhe darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo e irado. Toma cuidado com essas coisas, tá? Bom, isso é só para introduzir. Agora vamos entrar no sermão para valer. Mas antes da gente ler o texto, vamos lá para o tema. Cuidado com o poder da ira. Por quê, meus irmãos? Vocês. Obrigado, deu até para beber um gole aqui. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. O que está escrito lá? Eclesiastes 7, 9. Toma cuidado com o poder da ira, porque a ira passa, mas as consequências do que você fez irado permanecem. Eclesiastes 7, 9, está escrito assim na Nova Versão Transformadora. Espero que você tenha achado aí para comparar com a minha versão. Não vou colocar aqui, tá? Só falar. Diz assim: não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Olha, ficar bravo não faz de você mais forte, mas com certeza faz de você mais louco, insensato, que age sem pensar. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, o mesmo versículo diz assim, olha que interessante: controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio. Deixa eu aplicar isso na casa da gente. Tem um lugar que a gente fica bravo, é em casa, né? O segundo lugar é o trabalho, mas o primeiro é em casa. É ou não é, gente? Em casa, as pessoas conhecem a gente como a gente é de verdade. E tem algumas coisas que têm o poder de cutucar, o poder de provocar. Parece que as pessoas fazem para o gosto mesmo, né? Para ver o negócio ferver. Mas cuidado você com isso, porque ao alimentar esse ódio, ao alimentar essa indisposição, ao não controlar o seu gênio, você está agindo como um tolo. Está agindo como tolo, porque se isso ferver o suficiente, as coisas vão ficar ruins para você. A ira pode não te fazer mais forte, mas com certeza te faz mais louco.
A gente está estudando a vida de Sansão. E na semana passada, vocês viram que Sansão se casou. Sansão fez uma festa de 7 dias para comemorar o seu casamento. E ele queria, sim, ser o cara da festa, então ele propôs um enigma para os 30 convidados. E esse enigma era indecifrável, ele ia mostrar como que ele era o cara, inteligente. No entanto, os caras foram e ameaçaram a esposa de Sansão, que iam matar ela, ia matar o pai dela, se ela não descobrisse a resposta, porque, poxa, esse cara está querendo deixar a gente pobre. E ela foi e ficou insistindo com Sansão até que ele disse para ela a resposta para o enigma. Vocês lembram? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Vocês lembram isso? Semana passada o Jonas pregou. Então, olha que coisa interessante. Quando os caras deram a resposta antes do final do prazo, como é que o cara ficou? Ficou bravo. E bravo ele desceu para uma cidade vizinha chamada Ascalon. Matou 30 homens e pagou a dívida dele, que era 30 roupas de festa para os caras, uma para cada um. Ele pagou a aposta, furioso com o que está acontecido, matando 30 caras de outra cidade que não tinha nada a ver com a história. Olha a raiva, o que fez ele fazer. E depois de pagar, ele deve ter ido conversar com a sua esposa e resolver os problemas e dizer para ela, olha, da próxima vez que você falar um segredo meu para outra pessoa, olha aqui, 30 caras, viu? Não foi isso que ele fez. Furioso, ele voltou para a casa dos seus pais. O cara estava no fim de uma festa de 7 dias de casamento com a esposa, ficou tão bravo, pagou a aposta e foi embora para casa e deixou a esposa ali. Vocês acham que ele estava bravo com ela também, gente? Cadê o povo daqui? Tá bravo, o cara tá macho aqui, viu? Isso a gente viu lá em Juízes 14 e 19. Ele não procurou compreender o que aconteceu. Ele não procurou resolver da melhor forma o que aconteceu. Ele agiu como insensato, tomado de loucura, de ira. E ele se lascou para o resto. Nada mais importava para ele a não ser dar vazão à sua raiva. E aí nós vamos descobrir agora o que aconteceu depois. Quais foram as consequências dessa fúria insensata de Sansão. Juízes 15, versículo 1, está escrito ali. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela. Parece que ele tinha uma boa razão para fazer as pazes, né? Disse ele, mas o pai dela não deixou entrar. Sendo sincero com vocês, eu também não deixaria entrar um cara com um cabrito de presente para minha filha, entendeu? Isso é presente. Na minha casa tu não entra, não. Você vai embora com o seu cabrito, ok? Mas naquela época não era o presente errado, não. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que as pessoas de bem aceitavam cabrito e até as prostitutas cobravam cabrito aí pelos seus serviços sexuais, como aconteceu na história de Judá com a sua nora. Parece que as mulheres apreciavam um cabrito naquela época, era um presente caro, né? Só que Sansão, na sua ira, que ferveu no momento, não percebeu que o estrago ficou. Ele acha que dá para começar dali em diante. Ele foi embora bravo e voltou tranquilo e acha que continua do mesmo jeito. Você já percebeu isso? Não é assim? Não dá para você ferver na ira e depois continuar no relacionamento sem resolver o que ficou para trás. A ira deixa consequências, como a gente vai ver agora. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. O pai está explicando. Por isso eu a dei como esposa ao seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Que consequência. Rapaz, o cara saiu dali casado, voltou, não tem mais esposa. O sogro pensou, ele nunca mais vai querer ela, depois do que ela fez. O cara matou 30 homens, eu não vou nem dar ela, mas vai que mata ela também, né? Não, deixa esse negócio para lá. Gente, a ira
assusta e deixa uma impressão profunda nos outros. Se você já se irou alguma vez, e só depois que você está irado, você viu o que você causou, você lembra da cara de espanto dos outros olhando? Já aconteceu com você, não? Se perceber com os outros assustados olhando para a sua ira, para a manifestação da sua ira, acontece. O pai ficou impressionado com aquele ódio e disse: eu tenho certeza de que ele a odeia. Ele nunca mais vai querer ela pintada de qualquer cor. Então, ele casou ela com outro cara, com outro pretendente. E agora ele está oferecendo a filha mais nova, dizendo que ela é ainda mais bonita. Só tem um problema. Vocês lembram que Sansão, lá no primeiro capítulo que nós estudamos, ele botou o olho nessa menina, sem ter conversado com ela. O que ele disse? Só ela me agrada. Estou nem aí para a irmã. Estou nem aí para a irmã dela, é ela que me agrada. Ele colocou os seus desejos acima dos seus padrões, acima da sua consagração e dedicação, mesmo ela sendo filisteia, ele projetou naquela mulher a satisfação dos seus sonhos. E por conta disso, não adianta oferecer outra noiva para ela. Se o cara estava bravo, a braveza dele arrefeceu, e agora que ele veio para dormir a esposa, porque parece que ele tem outros desejos ali também, não pode mais. E agora? Esse cara que tem um pavio curto, o que será que vai acontecer? Isso nos leva para o segundo ponto. Cuidado com o poder da ira, porque ela passa, mas suas consequências ficam. Cuidado com o poder da ira, vocês. Produz vingança, mas não produz justiça. Abra a sua Bíblia em Romanos 12, versículo 19. Vou dar alguns segundinhos para você. Está escrito lá, uma instrução do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ensinando a igreja de Roma a respeito de como lidar com dificuldades nos relacionamentos. E aí essa instrução tão profunda e verdadeira, Romanos 12, 19, está escrito: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, ou dai lugar à ira de Deus, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu darei o troco, diz o Senhor. É uma boa dica para você quando você está bravo: não tente resolver as coisas na sua raiva. Entregue para Deus, para Ele fazer justiça, porque a vingança pertence a Ele. Ninguém deve procurar se vingar, porque é Deus que vai saber fazer justiça do jeito certo. Isso também nós temos no Antigo Testamento. Abra lá no Salmo 37, versículo 8. O salmista nos dá um conselho para a nossa vida inteira, especialmente em momentos em que nós nos sentimos atribulados ou irados. Salmo 37, versículo 8. Está escrito assim: deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Isso não vai acabar bem, não vai acabar bem. E tem uma outra que vocês conhecem muito bem, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo mundo conhece de cor, não precisa nem abrir, vocês vão completar o que eu vou falar de tanto que vocês conhecem a Bíblia. Entendam isso, meus amados irmãos. Sejam todos prontos para... Aí eu falei, olha, vocês me decepcionam. Prontos para ouvir. Não se apressem para falar, nem para se irar. Pronto para ouvir. Não, eu quero entender. Não vou falar, eu quero só ouvir. Não tenha pressa de falar. Se acalma primeiro. E acalma a tua ira também. Não tenha pressa de ficar irado. E aí vem o versículo 20, que aí nem todo mundo conhece. Mas vale a pena dar uma olhada. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz: a ira humana, ou a ira do homem, não produz a justiça divina. Quando nós estamos irados, nós achamos que vamos resolver os nossos problemas, vamos botar a criança no jeito, vamos consertar esse defeito da mulher, ou vamos consertar esse defeito do marido, ou vamos resolver esse problema com o amigo, ou com o inimigo, na base, né, da braveza. Mas isso não costuma acabar bem, porque a ira humana não produz a justiça divina. A ira conduz à vingança, e a vingança não é justiça. Quando eu olho aqui para essa história, eu começo a entender quem de fato é o primeiro vingador. Quem aqui assistiu os filmes da Marvel e pode me dizer quem é o primeiro vingador? Vamos lá. Mas você não esconde que você é nerd, né, cara? O Capitão América é o primeiro vingador, né? Lá na Segunda Guerra Mundial, tudo bem. É a segunda ou é a primeira? A segunda. Primeiro vingador é o Capitão América.
Pois eu digo para vocês, muito antes dos Vingadores, muito antes da Liga da Justiça, ok? Para fazer justiça, muito antes deles, qual homem usou os seus superpoderes para destruir os inimigos do bem, para destruir os injustos, os malvadões? Quem foi que usou os seus poderes especiais para defender e vingar? Quem? Meia chance para vocês. Vamos ler? Sansão disse: desta vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Rapaz, você acha que o cara ficou bravo com essa história de perder a esposa ou não? É impressionante. E é até bom a gente olhar com mais cuidado. Por que ele fica tão bravo? Primeiro, antes desse ódio, ele tinha um desejo apaixonado. Ele colocou o olho naquela mulher. Antes de falar com ela, ele disse: é ela que eu quero. O pai vai lá falar com ela, eu quero. Fala com o pai dela, é ela que eu vou me casar. É ela que eu quero, ela, só ela que me agrada. O pai falou: não, filho, casa com alguém da nossa tribo. Casa com alguém que teme ao Senhor, que segue as nossas leis. Casa com alguém do povo de Israel. Pode escolher até de outra tribo, mas uma filisteia não. Não ouviu. É ela que eu quero, pronto, acabou. Só ela me agrada. No lugar desse desejo apaixonado, que agora não pode mais ser satisfeito, nasce um ódio destrutivo. E ele ainda diz: eu tentei ser bom, mas vocês foram maus. Está vendo? Eu vim aqui, estava disposto, né, a deixar para lá, mas aí eu chego, olha a surpresa que já tem aqui. Você deu a minha esposa para o cara, para um dos 30 que já ameaçou ela. Tá louco? Eu sou o bom da história, vocês são os maus. Então não reclamem do que eu fizer. O que uma pessoa irada pensa, não é justamente isso? Eu estou falando, eu já disse, ninguém me ouviu. Agora, como dizia o seriado, sai de baixo. Eu estou certo. Eu estou falando há tanto tempo, vocês vão ter que me engolir. Bravo, bravo. Ele projetou a sua experiência específica com os convidados e com o sogro. Ele projetou em toda a raça dos filisteus. Ele não diz: pois agora, sogro, eu vou estragar com a sua vida. Eu estou muito bravo contigo. Ele diz: ninguém pode me culpar de tudo o que eu vou fazer a vocês, filisteus. Ele está bravo com o sogro, ele está bravo com o pai, com a mãe do sogro, ele está bravo com o vizinho do sogro, ele está bravo com o filho do vizinho do sogro, ele está bravo com o cachorro do filho do vizinho do outro lado da rua. Ele está bravo com todos os filisteus. A prova disso é o que ele fez. Eu não sei, não era só força que esse cara tinha não, porque pegar 300 raposas naquela época não tinha como fazer uma grade, não tinha arame naquela época. Como é que esse cara me fez para pegar 300 raposas? Para mim, além da força do Superman, ele tinha a velocidade do Flash. Tem que ser 300 raposas, né? E também ele devia ter algum poder de elástico que ele deu para a cauda das raposas, porque para amarrar as caudas dela, não sei. O cara era diferente. 300 raposas, gente. Vocês imaginam? São 150 pares. A raposa já é um bicho rápido, astuto. É difícil um animal como o leão caçar uma raposa, de tão esperto que o bicho é. Ele lascou fogo, as raposas ficaram malucas com aquele fogo no meio delas ali, e olha, foi uma bagunça só. Naquela época, as pessoas dependiam grandemente da colheita. Vocês devem lembrar da história de Noemi. Houve fome na terra, não havia água, tudo que plantava não dava. Então o marido de Noemi falou: nós vamos morrer aqui. Ele fugiu para a terra de Moabe, onde ele conseguia pelo menos sustentar a sua família com alimento. Levou os filhos e a sua esposa. Ela só voltou quando ela ouviu falar que Deus tinha lembrado da terra de Israel e eles estavam tendo uma boa plantação, uma boa colheita novamente. Naquela época, se você não tivesse colheita, você estava lascado. O futuro estava prejudicado.
Talvez vocês tinham que ir para o exílio, talvez tinham que viajar para um lugar incerto, para tentar sobreviver. Vocês lembram que Jacó mandou os seus 10 filhos ao Egito para comprar comida, a fim de eles não padecerem, ele estava pagando o preço que fosse, porque nós não vamos morrer, nós não podemos morrer, eu soube que tem comida lá, vão lá, eles fizeram a viagem, para trazer comida, 2 vezes eles fizeram a viagem. Era algo dramático a sobrevivência, o povo não tinha geladeira, o povo não tinha atacadão, o povo não tinha um governante para fazer essa política. Você lembra que nessa época não havia um governante, um rei, não havia um administrador como José no Egito, para poder fazer todo o estoque de alimento. Então os filisteus sequer têm um Deus de verdade, eles clamam para o Deus Baal, para que eles tenham boas colheitas, e de repente as colheitas estão lá, eles estão juntando os feixes da cevada, as oliveiras estão tão bonitas, vai dar muito azeite, as videiras também estão lá, vai dar uva, vai dar passa, vai poder produzir o vinho. Chega Sansão na sua fúria e destruiu tudo. O que tinha sido colhido, o que ainda ia amadurecer para colher, tudo de uma hora para outra foi completamente destruída. A ira de Sansão conduziu ele à vingança, e ele atentou contra a subsistência do povo, todo o povo. Ele atentou contra a economia, contra a alimentação, contra o investimento que eles fizeram de tempo, de recursos. E é claro, ele atentou contra o futuro de todo o povo filisteu. Porque o Espírito colocou isso no coração dele? Não, porque ele estava irado. Rapaz, o negócio é assustador. Produz vingança, mas não produz justiça. E a coisa piora, porque a ira também promove, vamos lá vocês? Horror e terror, mas não há paz. À medida que ele vai se entregando à ira, vai aumentando as consequências, vai produzindo mais fome de vingança, e o negócio começa a escalar. O ódio, a brutalidade, começa a escalar para mais pessoas. E o negócio vai tomando um tamanho impressionante. Vamos lá. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam, foi Sansão, pois seu sogro, de Tímina, deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus, vocês... Sansão disse aos filisteus, não descansarei, enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. A ira e a vingança, elas têm o poder de se retroalimentar. E além disso, crescem e escalada muito facilmente. E aí eu vou fazer um parêntese para falar das nossas vidas. Muitas vezes, o clima dentro de casa, o clima num relacionamento, pode começar a se tornar ácido, amargo, sabe? Um cutucando o outro. Se isso está acontecendo em qualquer relacionamento seu, seja com seu cônjuge, seja com um filho, seja com um parente, por favor, ouça essa mensagem e olha esse negócio de fora. Porque isso pode escalar. E você precisa tomar cuidado. A nosso lar precisa reinar a paz, a verdade, o amor. O vínculo da perfeição é o amor. Então, se não é isso que você está olhando ou vendo acontecer dentro do seu lar, é momento de acender a luz amarela e ficar preocupado e tomar as providências. Falta Espírito Santo conduzindo as coisas, mas está sobrando carnalidade. Se a gente vai para Gálatas, capítulo 5, se não me engano, lá fala das obras da carne e fala também do fruto do Espírito. E quais são as obras da carne, para quem já leu isso milhares de vezes? Quais são? Fala de idolatria, fala de feitiçaria, fala de alguns problemas sexuais, mas a lista maior tem a ver com relacionamentos. O que é? Gritaria, discórdia, dissensão, facção, conflito. Essas coisas não são obras espirituais, elas são obras da carne pecaminosa. São coisas que deveriam ser mortas e não alimentadas. Mas quando a gente está bravo, a gente não aceita o desaforo.
A gente não aceita a justificativa do outro e a gente impõe, a gente cutuca, e assim pode ir escalando para a nossa própria desgraça. Vigia no seu relacionamento conjugal, vigia no seu relacionamento com outras pessoas. Do mesmo jeito que você pode estar ficando bravo, o outro também pode estar ficando bravo. Onde isso pode acabar, só Deus sabe. Infelizmente, não é raro o suficiente a gente ouvir notícias como: nossa, era uma festa, o cara ficou tão bravo, saiu, matou e voltou e matou a família inteira. Aconteceu aqui em Campinas, um feriado de Natal, alguns anos atrás. A ira, ela pode escalar com consequências de horror e terror, mas que não traz paz. Às vezes você enfrenta um conflito na escola, às vezes você enfrenta um conflito em relação aos seus filhos, não sabe como lidar. Uma coisa você já sabe: não deixe a ira influenciar na maneira de você lidar com isso. Não leve para o lado pessoal, não alimente o ódio, não alimente o desprezo, não se deixe conduzir por esse poder, porque ele é destrutivo. Para, respira, conta até 10, até 20, até 30. 100, 200 também é bom. Não deu? 1000, meu querido. Aliás, deixa para o outro dia. Escreve o que você tem que escrever, descarrega de outra forma, mas não tente resolver com ira dentro do seu coração. Tá certo? Tá certo mesmo? Tá dado o recado? É isso. A gente não pode fazer como Sansão, porque Sansão agiu dessa forma, e para os filisteus, ele era o cara mau. O cara que merecia sofrer, mas não dava para pegar ele, dava para pegar o sogro dele, a ex-esposa dele. Esse é o homem mau que acabou com a nossa colheita, vamos acabar com ele, porque nós estamos com muita raiva. E a raiva deles levou a esse crime brutal. Eles não eram culpados de crime nenhum, mas o sogro e a filha, mas eles foram queimados vivos, só por causa do relacionamento que Sansão teve com ela. Queimados vivos por conta do ódio. Para Sansão, a hora que ele ouviu isso, poxa, isso é indesculpável, isso é injustificável. Então agora ele não vai atentar contra a economia, ele não vai atentar contra a alimentação do povo, ele resolve atentar contra a vida daquele povo diretamente. Eu não vou descansar enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. E ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Eu não consigo nem imaginar essa batalha, mas deve ter sido igual ninja, né? Assassino, alguma coisa assim. O negócio foi feio, sangue voou para a tela aí. Outra coisa interessante, se a gente passar para o segundo slide, os filisteus mataram quantas pessoas aqui nesse slide? Versículo 6. Quantas? 2. E Sansão, para fazer justiça, olha, para fazer vingança, quantos que ele matou? Muitos. Não falei para vocês que não produz justiça? Vamos avançar. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Leí. Você sabe por quê, né? Ele está lá na rocha de Etã, que fica perto da cidade de Leí. Então os filisteus acamparam lá. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? E os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Olha que coisa. Ele agora envolveu mais gente nessa confusão. A ira de Sansão promoveu um distúrbio social. Promoveu um impasse internacional. Os filisteus agora estão cercando um povoado israelita. E a guerra está ali no encalço deles. Eles não têm como se defender. Há um massacre em potencial tomando forma. E na última tentativa, esses irmãos judeus desceram até a caverna onde Sansão estava, dizendo: cara, olha o que você fez. Agora todo mundo se lascou por causa do que você fez. Você não sabia que eles dominavam a gente? Olha o que você plantou. Agora nós também vamos ter que colher. Eles vão acabar com a gente, vão acabar com as nossas esposas, com os nossos filhos, vão acabar com a nossa família, com a nossa plantação. Já era. O que nós vamos fazer? Isso me faz lembrar que há tempo para tudo, meus irmãos. Tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3.
Há tempo de falar, mas também há tempo de calar. Há tempo de fazer guerra, mas há tempo de paz. Mas eu não encontro nessa lista tempo de vingança. Não tem tempo de vingança. Porque a vingança não nos pertence. Ela pertence ao Senhor. Você pode ter fome de sede de justiça. Você pode trabalhar para que outra pessoa imparcial tome, medie a questão, tome as providências, mas nunca tente resolver as coisas alimentado pelo veneno da ira, do ódio e do desprezo, senão as coisas podem escalar, como a gente está vendo aqui. Versículo 11, continuação, diz: Sansão respondeu: só fiz a eles o que fizeram a mim. Então queimaram a horta da Sansão. Foi isso, gente? É uma mentira isso aqui, né? A reação de Sansão foi desproporcional. Se eles mataram 2 parentes de Sansão, só poderia matar 2 parentes deles, mas poxa aí, não foi isso que ele fez. Ele matou muitos. Então foi desproporcional. Eu sei que a gente tem uma dificuldade com isso, a gente vive muito no Novo Testamento e esquece que havia a lei de Talião lá no Antigo Testamento. Uma lei que Jesus Cristo não revogou e que dizia para os israelitas: olha, olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, contusão por contusão, vida por vida. A lei era dura contra qualquer pessoa que, levado pela ira, assassinasse outra pessoa. Inclusive, quem assassinasse outra pessoa tinha que enfrentar a justiça. E depois de julgado, com depoimento de 2 testemunhas, qual que era a pena? Pena de morte. Quando a gente lê não matarás, na realidade está escrito não assassinarás. É essa a ideia. Porque se você assassinasse alguém, por maldade, a pena era a morte. Era isso. Então se alguém quebrou o braço, já dá o bracinho aqui. E assim havia controle da maldade através da força da lei. Naquela época, antes de existirem reis e juízes, assim, pelo menos igual a nossa, a lei era muito clara no sentido de que, se uma pessoa matasse o outro sem querer, poderia vir o vingador de sangue e dar cabo da vida dele. Então havia cidades de refúgio onde a pessoa se refugiava. E lá ela ficava, e aí o familiar, o vingador de sangue vinha, trazia as testemunhas e chamava as autoridades da cidade: fulano matou meu parente, e ele está aí dentro, eu quero acabar com ele. Os caras falavam: não é assim, você não vai acabar com ele está aqui, é cidade de refúgio. Você traz suas testemunhas, a gente vai ouvir ele, e se a gente comprovar que de fato ele é culpado, aí a gente bota ele para fora. Senão ele vai ficar aqui, você não pode encostar nele. Então, se fosse comprovado que ele era inocente, se não tivesse testemunha, ou se tivesse apenas uma testemunha, o cara ficava lá. Ninguém botava ele para fora, ele está protegido. Agora, se ele saísse, o vingador de sangue encontrasse ele pelo caminho, ele era morto. E depois da morte do sumo sacerdote, ele estava quitado o seu problema com a justiça. Ele podia voltar para casa. Era assim que funcionava o negócio na época. O negócio era apertado. O negócio era bem diferente. Só que não é isso que a gente está vendo aqui. Sansão conhecia essa lei. Sansão conhecia a lei de Deus. O que nós lemos em Romanos 12, versículo 19, também está escrito em Deuteronômio 32, 35. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. Sansão sabia disso. Isso era recente na memória deles, do povo de Israel, mas ele sequer ligou para isso. Aliás, não é só aqui. Sansão deveria ser o homem consagrado. Mas ao invés disso, Sansão não quis honrar a Deus com um casamento adequado. Ele buscou alguém que satisfazesse os seus desejos, mas não que satisfazesse a lei de Deus. Sansão deveria ser alguém consagrado, mas ele não quis honrar a Deus no centro da sua vontade. Vocês lembram que ele não podia comer de nada que viesse da videira, nenhuma bebida fermentada. E ele tinha um caminho para ir até na casa da sua noiva. E na beira do caminho, ali lá para cima, tinha uma videira. E aonde que ele foi? Zanzar? Lá, e lá que ele encontrou o leão. Então ele não quer o centro da vontade de Deus, ele quer ver a uva, ele quer sentir o cheiro, sendo que ele não pode comer.
Sansão não quis honrar a Deus, mantendo a sua integridade, ou a integridade do voto que a mãe dele fez, e que ele devia ser nazireu, desde o nascimento até a morte. Então ele não mantém a integridade desse voto, ele mantém apenas a aparência do voto. Porque quando ele encontrou mel na carcaça do leão, o que ele fez? Mas ele podia trocar num animal morto? Mas ele comeu e ficou quietinho. Para a mãe, para o pai dele, ele deu até o meu mel para comer, mas não disse de onde saiu. Continuo mantendo o meu voto, continuo mantendo as minhas aparências. E é um homem que devia ser consagrado, mas não honrou a Deus, mantendo esse voto de verdade, não só a aparência dele. Sansão não quis honrar a Deus com o casamento, ou lá no casamento, ele quis engrandecer a si mesmo. Ele quis mostrar que ele era esperto e inteligente com aquele enigma. Sansão não quis honrar a Deus quando foi enganado e passado para trás. Ele preferiu entregar-se à fúria. Sansão não quis honrar a Deus, entregando a Deus a sua ira. Ele preferiu o caminho da vingança. Sansão não quis honrar a Deus, sujeitando-se ao Espírito Santo. Antes ele se entregou ainda mais a esse espírito de vingança, mesmo conhecendo o texto que falava para não se vingar. Vamos terminar aqui a leitura. Versículo 12. Mas os homens de Judá disseram: vamos amarrá-lo, entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometo que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Sansão devia ser o servo consagrado de Deus, mais dedicado, mais consagrado em todos os sentidos. Mas a gente viu que ele não levava isso muito a sério. Se você fosse o Deus de Sansão, o que você faria com ele? Estou dando tempinho para vocês pensarem de caso pensado. Você veio até uma mulher estéril, que não podia ter filho, e disse: você vai engravidar. E você não pode comer qualquer coisa, porque você vai fazer o voto de Nazireu. E o menino vai seguir o voto de Nazireu antes de nascer já. Eu vou fazer dele o libertador de Israel do poder dos filisteus. Siga as minhas instruções. Aí o pai não estava junto, falou: mas eu preciso de mais instrução, orou. Me manda mais instrução. Você manda o anjo de novo lá para falar com ele, dar as instruções. Olha, se é esse Deus que está preparando um libertador, está ensinando uma pessoa a se dedicar, a se abster de tudo que atrapalha para ter uma vida santa, devota, e assim ter força para ser libertadora, para ser exemplo, para ser líder de libertação. E ao invés disso, Sansão faz tudo o que fez. O que você faria com um cabra desse? Vamos lá, pessoal. Quero ver na expressão do seu rosto. O que você faria com um cabra desse? Que na hora de casar não te pergunta qual que é a esposa melhor. Que na hora de fazer o casamento não procura ter sabedoria nem nada. Não está preocupado em fazer uma oração e dizer louvar a Deus pelo casamento. Nada disso. O que você faria com um cabra desse? Dá para ficar irado, né? E Deus irado não peca, né? Se fosse Deus, eu não ia estar pecando se eu tivesse irado com ele. Vamos ver o que aconteceu? Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro dando... Olha, parece que Deus está querendo fazer aquilo que você imaginou fazer com Sansão também, né? Nossa, judiar. Eu não sei se vocês têm, eu não tenho pecado, não tenho problema de admitir que às vezes eu tenho raiva. Por exemplo, eu tenho muita raiva de pernilongo. Para mim, Deus inventou o beija-flor, Satanás inventou o pernilongo. É por aí. Uma vez eu catei um pernilongo, depois que ele me picou e eu tenho alergia. Eu fiquei com tanta raiva, que eu falei: matar você é pouco, cara. Eu arranquei as pernas dele e soltei ele. Falei: você vai morrer de fome, desgraça. E eu soltei ele, ele decolou igual um avião. Foi interessante de ver, até divertido. Voou. Aí vai morrer de fome, morreu de fome. Raiva que eu estava dele. Dizem que só as fêmeas nos picam, né? Eu me pergunto, do que os machos vivem? Eles vão lá e picam a árvore, que não sente nada, usa a seiva das plantas, né? Não sei por que essas bichas vêm picar a gente, né? Ainda mais a minha pessoa. Muita raiva, muita raiva. Muita raiva mesmo. E aqui parece que Sansão está sendo entregue aos seus inimigos. Ele está amarrado com não sei quantas cordas. Gente,
Para me amarrar, não precisa de corda não, uma fitinha já serve. Para amarrar ele, um monte de corda, tá dando volta no braço do cara, entregaram o cara super amarradão. E quando os filisteus viram, começaram a... Agora sim, gritando, porque venceram. É o grito de vitória. Você já deve ter assistido o UFC, já deve ter visto luta. Quando o cara entra para enfrentar um cara que ele pode perder, mas no final ele vai, ele vence, ele, sei lá, de um jeito ele supera e triunfa. Como é que ele termina, gente? Pô, ele sobe no alambrado, ele grita, ele é todo expressão. É isso que está acontecendo aqui. Os caras sabem que o cara é forte, mas agora, meu querido, ele está amarrado. Agora nós vencemos. E aí, sempre tem um mais, né? Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. E ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimado. E as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. É uma carcaça. Ele tem um voto, não tem, gente? Já é a terceira vez que ele quebra o voto. Ele tocou na carcaça do leão. Depois ele matou 30 negros e tirou a roupa dos negros, trocou nos caras, 30 caras mortos. E agora de novo. Ele a pegou e usou para matar 1000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles um montão. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Isso aqui era para rimar em português, mas em hebraico fica legal de ouvir. Mas eu não vou nem gastar o hebraico com vocês, porque não é lá tanta coisa. Mas ele ainda era poeta, né? Ainda era cantor ainda. Espantosamente, meus irmãos, ao invés de Deus mandar um raio na cabeça desse cara, Deus manteve a sua palavra. Esse cara vai começar a libertar o meu povo dos filisteus. A promessa que Deus fez para a mãe, ele manteve, apesar de Sansão não buscar seguir as instruções. Deus manteve a promessa, apesar de Sansão não ter mantido o seu voto. Eu fico impressionado com isso. Deus faz de Sansão um libertador, apesar de Sansão não se fazer um nazireu devoto a Deus e consagrado a Deus. E o mais impressionante, Deus visita com poder esse juiz que não busca se fortalecer em Deus. Vocês estão entendendo a coisa? Sansão devia se fortalecer em Deus, mas ele não se fortalece em Deus, ele está nem aí com as coisas de Deus. Mesmo assim, Deus vem e derrama poder sobre ele, quando o Espírito Santo tomou. Eu acho isso espantoso demais. Vamos continuar a leitura. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí, que significa colina da queixada. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de teu servo concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar a água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Acoré, que existe em Leí até hoje, significa a fonte daquele que clamou. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Quando eu olho para essa história, apesar de gostar de ver o cara, né, imaginar ele com a queixada na mão, os caras com espada, com lança, e ele sozinho, 1000. Gente, vocês têm noção do que é isso? Sozinho, não tem nenhum para ficar de costa com ele aqui, né? Ó, você bate daí que eu bato de cá, a gente protege aqui o ponto cego. Não tem nada disso, não, é ele sozinho mesmo. Aquela queixada na mão lá, rodou sem olhar onde acertava. Era monte para lá, era monte para cá. Caraca, que coisa impressionante. Mas não é isso o mais impressionante. O clímax dessa história não está em Sansão. Porque no que dependesse dele, tudo tinha dado errado.
Ele não é devoto, ele não busca Deus, ele não guarda o voto. Ele faz as coisas pela cabeça dele. Falhou no voto, falhou no casamento, falhou quando foi dominado pela ira e se vingou, ao invés de buscar a direção de Deus. Mas Deus não falhou, porque na hora certa Ele derramou o espírito de poder e atendeu o clamor, dando água para ele beber e não morrer. Isso mostra que Deus é diferente da gente, não? Que Deus usa mesmo quando a gente faz tudo errado. Ainda assim, cuidado com o poder da ira. Mas se já aconteceu com você, de você perder o controle, e você ter na sua consciência a culpa de coisas que você falou, de coisas que você fez, de pessoas que você machucou, de descontrole que você viveu. Eu quero te dar essa boa notícia hoje. O normal seria Deus derramar a ira sobre você, porque você não seguiu as instruções. O normal seria Ele dar cabo de você, porque você merece. Mas ao invés disso, Deus derramou a ira dele sobre o próprio Filho dele, para poder nos alcançar com a bênção. Ele mandou a ira, Ele deu o cálice da ira para o santo, para o justo. E Jesus bebeu inteiro. Para você não receber o castigo, mas receber a bênção. E de uma maneira tão poderosa que agora você pode escolher. Você não precisa mais se deixar conduzir pela ira. E ao invés de ser conduzido pelo poder da ira, você pode ser conduzido pelo poder do amor de Deus que te perdoou e te alcançou, apesar do seu descontrole, apesar dos seus pecados, apesar da sua falta de devoção, falta de critério, falta de atenção. Deus derrama o Espírito Santo sobre você. Eu quero te convidar a escolher hoje qual poder vai te conduzir. Você vai continuar sendo conduzido pela ira? Ou você vai aceitar o amor que Deus está manifestando para você através da cruz e dizer, não, eu quero esse amor, eu quero ser conduzido por esse poder, pelo Espírito Santo, pela graça, pelo favor. E quando eu estiver numa situação complicada, eu quero entregar isso nas mãos de Deus para Ele fazer justiça. Eu mesmo quero ter domínio próprio e controle. Eu quero saber o que fazer e seguir a instrução com o poder que Deus dá. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos rapidamente. Eu vou ler para vocês um texto bíblico, mas eu queria que você abrisse o seu coração para receber como alimento para consolar a sua alma. O apóstolo Paulo escreveu para Tito, no capítulo 3, versículo 3, as seguintes palavras. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Existe um outro caminho, existe outro poder, e também existe perdão para os seus pecados. Existe perdão para a sua ira, para o seu descontrole. Existe perdão pelos pecados que você cometeu contra os seus filhos, quando você se descontrolou. Pelas palavras que você disse, que feriram, assustaram. Existe perdão para você nessa noite, amém? E eu queria convidar você a orar, e entregar a Deus a sua vida, de maneira completa. Falar, Deus, eu quero ser conduzido diferente de Sansão. Eu não quero que a ira seja o meu ponto fraco. Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Amém? Senhor,
Muito obrigado, Deus, por essa história tão impressionante. E o que mais impressiona, Deus, é que o Senhor não tratou Sansão como ele merecia. O Senhor tratou Sansão conforme a tua misericórdia, conforme a tua fidelidade, conforme a tua palavra e a tua promessa. E aqui estamos nós, ó Deus, nós não somos tão diferentes de Sansão. Talvez não tenhamos a mesma força física, mas temos os mesmos defeitos de caráter. Nós também nos irritamos, nós também seguimos o nosso coração, e muitas vezes as nossas paixões se tornam a fonte da nossa amargura, da nossa tristeza, da nossa angústia, e não poucas vezes da nossa raiva. O Senhor sabe como nós nos comportamos dentro do casamento nos dias de fúria, nos dias de desarranjo. O Senhor sabe as palavras que nós dissemos para os nossos filhos, ou para os nossos pais. O Senhor sabe como a gente tratou aquele que era nosso próximo, e como nós tentamos machucar, e nos deixamos ser conduzidos por esse sentimento ruim, na intenção de fazer sofrer. Nós não podemos negar, nós não podemos esconder, mas nós podemos, ó Deus, colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e reconhecer que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele recebeu a ira que nós merecíamos, para que nós fôssemos libertos desse poder odioso. Por isso, Senhor Deus, ainda que nós venhamos nos irar, nos ajuda a não pecar mais contra o Senhor. Nos ajuda a encontrar o fruto do Espírito no nosso coração e ter domínio próprio, ter mansidão para lidar com as pessoas dentro de casa, fora de casa, dentro do casamento, fora do casamento, com os filhos, com os netos, com os colegas de trabalho, com os parentes. Nessa época de eleições, ó Deus, onde o ódio é alimentado, onde as pessoas jogam mais combustível para que haja desprezo, para que haja amargura, nós não queremos cair nessa armadilha, Senhor. Nós queremos ver as coisas como o Senhor vê. E se em alguma coisa nós estamos sendo passados para trás, o Senhor é o nosso justo juiz. O Senhor é o grande vingador. O Senhor é aquele que faz justiça. E nós queremos entregar nas tuas mãos aquele que nos ofendeu. Queremos entregar nas tuas mãos aquele que nos machucou, aquela que nos machucou, aquele que mentiu, aquele que passou para trás, aquele que caluniou. Deus, que o Senhor venha fazer o que lhe apraz, seja com a salvação, seja com o juízo. Tudo está nas tuas mãos, mas que todos nós possamos conduzir o nosso caminho em plena paz e liberdade, fazendo a tua vontade. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.